Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O pH informa a acidez ou a basicidade de uma solução. A escala abaixo apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água pura, a 25 graus Celsius. Então nós temos abaixo de 7, ácido, acima de 7, básico ou alcalino, tá? E o 7 é neutro, ó, suco de limão por volta de 2, saliva por volta de 6, água pura 7, clara de ovo gira em torno de 8 e o sabão gira em torno de 12, tá? Só pra gente ter uma noção aqui, ó. Uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório por um grupo de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução como um dos parâmetros escolhidos na identificação da solução. Os resultados obtidos estão na tabela a seguir. Então, nós temos aqui, pessoal, nós temos 10 alunos, cada um fez uma medição aqui, ó. Carlos, 4,5, Gustavo, 5,5, Simone, 5, Valéria, 6, Paulo, 4,5, Wagner, 5, Renata, 5, Rodrigo, 5,5, Augusta, 5, Eliane, 5,5. Então, nós temos 10 dosagens aqui de pH, tá legal? Aí, o que ele pergunta? Vamos ver o que ele tá falando. Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100 ml, ou seja, daquela solução que esses 10 alunos fizeram a medição de pH, o professor pegou 100 ml e adicionou água suficiente para 200, ou seja, até completar 200 de solução diluída, ou seja, nós diluímos essa solução, tá? Aí ele vai perguntar, o próximo grupo de alunos a medir o pH deverá encontrar para o mesmo, ou seja, pessoal, o que a gente tem que ter noção aqui? Nós pegamos uma solução ácida, tá? Em relação a isso daqui, vamos fazer uma média de valores. A média de valores em relação a isso daqui, ó, isso aqui, pessoal, somando tudo vai dar 51,5. Se nós tirarmos uma média, nós temos que diminuir pela quantidade, né? Que fizeram essa amostra, que foram 10 alunos. Ou seja, nós chegamos num pH em torno de 5,15. Uma média, tá? Somei todos os valores e dividi pela quantidade deles, tá? Então deu 5,15. Se nós pegamos essa solução e adicionamos água, nós diminuímos a concentração, né? Diluímos, no caso que tá aí, né? Melhor dizendo. Diluímos essa concentração. Então, essa concentração de H+, ela ficou menor. Ela ficando menor, pessoal, o meu pH vai dar um pouco acima disso. Por que ele não pode dar abaixo? Porque se eu estou diluindo a concentração de H+, vai acontecer o quê? O meu pH vai subir, ele vai ficar menos ácido. Então o valor tem que ser acima de 5,15, mais ou menos, tá certo? Então só através da lógica a gente consegue resolver esse exercício. Esse daqui é uma questão mais de média e o pH é nessa questão. Ou seja, se nós estamos diluindo, o meu pH vai ficar maior, ou seja, menos ácido. Só que ele não vai mudar tanto assim, tá? Então ele vai ficar num valor entre 5 e 7, que é a alternativa C aqui. Isso nós estamos diretamente na lógica, tá bom? Diretamente na lógica. Tá vendo que a gente não precisou fazer cálculo nenhum? Ah, já podia falar que tá, beleza. Mas vamos fazer o seguinte agora, ela fala, mas como que a gente chegou nesse valor? Então vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer que vamos aproximar esse valor a 5, para colocar um número inteiro. Então, essa solução tem uma média, né, de pH 5. Então, deixa eu colocar o tiozinho aqui, tá? Aproximadamente 5. Como que a gente faz aqui, pessoal, o cálculo? pH, a gente não calcula desse jeito, ó, né? Menos log da concentração hidrogeniônica. É exatamente isso que a gente tem. Tá, qual que é a concentração aproximada de H+ dessa solução de pH 5? Pessoal, a gente pode manter aqui, ó, 1,
vezes 10, sempre na notação científica. Por quê? Porque na base 10, o valor do expoente da base 10 é o valor de pH, só que negativo, ou seja, menos 5 mol por litro. Ou a mesma coisa que 10 elevado a menos 5 mol por litro, tá bom? Então nós temos exatamente esse tipo de coisa. Lembrando que se nós calcularmos log de 10 elevado a menos 5, vai dar 5. Por isso que é menos log, porque a gente não tem uma escala negativa de pH. Existe pH negativo, mas a gente não consegue controlar a solução, porque ela está muito concentrada, tá? Ou abaixo de 0 ou acima de 14. Tá bom? Só que aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó? Tá vendo que ele não forneceu nenhum dado de log para nós? Nesse caso, é para usar a lógica, tá certo? Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Se houve uma diluição, essa concentração de H+ foi para quanto? Então, a gente pode utilizar aqui ó, a formulinha de diluição. Como que a gente faz? Concentração hidrogeniônica inicial vezes o meu volume inicial é igual a concentração hidrogeniônica final vezes, meu volume final. Nós temos vários dados. Concentração inicial, 10 elevado a menos 5. Vezes, qual é o volume inicial? Não é 100 ml? Se está em ml, vamos manter em ml, tá? Qual que é a minha concentração final? Não sabemos, é o que a gente vai descobrir. Então, ó, concentração vezes meu volume final. Ele não adicionou 100 ml do que ele já tinha, ou seja, 200. Tá certo? Isolando aqui, ó, isolando minha concentração final, que é o que a gente vai descobrir. O 200 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, não vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 5 vezes 100 dividido por 200. Cortei um zero, cortei outro. Cortei um zero, cortei outro. Quanto que ficou aqui, ó? 10 elevado a menos 5 vezes 1 sobre 2. Não é a mesma coisa, pessoal, que isso aqui, ó. 1 dividido por 2 não dá meio? Vezes 10 elevado a menos 5. Só que, quando a gente tem uma notação científica, pessoal, a gente não pode deixar 0, esse número tem que ser maior que 0 e menor que 10. Isso aqui vai dar quanto? Ando com uma casa para a direita. Quando eu ando com uma casa para a direita, eu subtraio o expoente. Então vai ficar como, ó? 5 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Ou seja, tá vendo que a concentração de H+, eu só não coloquei final aqui, deixa eu colocar final. Ela é menor que a inicial, porque aqui é 10 elevado a menos 5, aqui deu 10 elevado a menos 6. Opa! Então, já podemos contar aí que a gente viu que o valor vai ficar, de pH, vai ficar um pouquinho acima do que 5. No caso aí 5,15. Nesse caso, pessoal, ele teria que fornecer um valor. Qual valor? Vamos pegar, vou pôr de roxo aqui do lado, ó. Log de 5 é mais ou menos 0,7. Só para a gente fazer os cálculos. Se você procurar, você vai achar 0,69, aí um numerão. Mas vamos arredondar para 0,7. Então tá, como que a gente calcula pH agora, pessoal? Não é a concentração, ó, pH é igual menos log da concentração hidrogeniônica. Quanto que deu aqui? Deu 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então a gente vai pegar aqui, ó, pH é igual menos, abre parênteses, não é log de 5 vezes 10 elevado a menos 6? Nesse caso, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós temos uma multiplicação dos números, não temos? Então a gente vai fazer o quê? Vai ficar desse jeito. Vai ficar menos, abre parênteses, log de 5 mais log de 10 elevado a menos 6. Tá legal? Quanto que é aqui, ó? pH, vamos continuar aqui ó, o cálculo. Menos, quanto que vale log de 5? Mais ou menos 0,7. Mais, quanto que vale log
de 10 elevado a menos 6. Lembra que eu falei lá no início? Toda vez log de 10 é sempre o valor do expoente. Então não é mais menos 6, ou seja, mais com menos vai ficar 6. Olha lá, ó, menos 6. Tá bom? Vindo para cá, pH ficou igual menos, abre parênteses, quanto que é 0,7 menos 6? Vai me dar um valor de menos 5,3. pH igual a 5,3, porque menos com menos dá mais. Tá vendo que deu um valor maior que 5,15? Por quê? Porque eu estou diluindo. Então a gente tem que ter essa noção. Entenderam, pessoal? Sim, é chato às vezes pra caramba. Mas, ó, lembre-se que só a lógica nós conseguiríamos resolver. Então ele vai ser um valor maior que 5 e menor que 7. Por quê? Porque ele ficou menos ácido. Tá certo? Aqui, pessoal, eu só fiz um adendo para colocar em números, tá? Só por conta disso. Só pra gente, ó, por que disso? Através de números. Só. Você viu que lá no início, própria lógica, rapidinho, rápido, direto e reto. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, hashtag PH, hashtag POH, hashtag exatamente, é claro, pra gente promover cada vez mais o canal aqui, porque eu tenho que muito agradecer vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube tá divulgando mais e mais o canal. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários também, que é de extrema importância aqui. E se vocês quiserem que eu grave outro vídeo, outro tipo de vídeo, uma aula, uma dica, uma curiosidade, uma série, seja o que for no mundo da ciência, pessoal, coloca aí nos comentários que eu verifico a viabilidade de começar a gravar esses novos vídeos. Tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!